Um feliz sábado a todos e a todas. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Neste momento, convido você a fechar os seus olhos e realizarmos uma oração para que Deus nos abençoe neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, para que assim nós possamos realizar a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe ao meu amigo, minha amiga que se encontra através do seu equipamento eletrônico acompanhando esse momento tão especial. Te peço que tu abençoe a vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana, na continuação do estudo do livro do profeta Isaías, tem como título Brincando de Deus. E aí essa lição vai exatamente falar sobre um dos impérios mais importantes da história da humanidade, que existiu na antiguidade, que já não existe mais, mas que enquanto ele ocupou o seu status de poder entre os grandes impérios do passado, ele teve um simbolismo extremamente importante para nós entendermos o cenário do qual nós chamamos o grande conflito. E nesse sentido eu convido a você a fazermos a leitura de Isaías capítulo 25, versículo 9. Vem comigo na leitura. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Ele é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Que texto importante que fala do cenário final da história desse mundo em que Deus ele vai se intervir em favor dos seus filhos, trazendo grande alegria, trazendo grande esperança, grande regozijo e o galardão para o seu filho, para os seus filhos. Mas enquanto esse dia não chega, é necessário que nós compreendamos o que envolve o grande conflito. Neste contexto do estudo que nós faremos da lição desta semana, a partir do texto lido e de todo o transcorrer dos capítulos que se seguem, a partir do capítulo 14 do livro do profeta Isaías, nos traz dois pontos importantes relacionados ao que nós chamamos o pecado do povo de Israel, mas acima de tudo, o pecado que, sem sombra de dúvida, caminha ao longo da história da humanidade, trazendo grandes sequelas e consequências negativas para o povo de Deus e para a sociedade humana. Se chama os pecados do orgulho e da exaltação própria, que não respeitam o limite da realidade do ser humano, o limite da realidade da vida, o limite da realidade da existência. O orgulho, o que é que o orgulho enxerga? E tudo, o orgulho ele enxerga uma coisa importante, ele verifica tendo mais do que tem, a pessoa se vê mais do que ele tem e sendo mais do que ele é. Ou seja, o orgulho e a exaltação própria são dois pecados que estão na gênese, na origem da rebelião de Lúcifer, que foi um anjo de Deus e que nós iremos estudar um pouco mais nesse estudo de hoje, que começou no céu e teve o seu desdobramento aqui na terra. E, portanto, dando sequência a esse estudo, diante do profeta Isaías, Deus levanta o véu do mundo espiritual e mostra-nos como esse conflito entre as forças do bem e as forças do mal, eles estão se desenvolvendo para ganhar o controle de cada vida existente na história desse mundo, ao longo da história da humanidade. Portanto, meus queridos, embora às vezes pareça que o príncipe deste mundo tem o controle das nações, na verdade, Deus é quem está no controle. Ele é o vencedor e qualquer um que se una ao seu povo ganhará a vitória, porque a vitória está em Cristo Jesus. E é importante que nós venhamos confiar em Deus, entregar a nossa vida a Ele, para que Ele possa realizar uma grande revolução, uma grande transformação na nossa história, na nossa vida, na nossa existência. Enquanto os reinos desse mundo e a sua glória serão destruídos, nós estamos aqui buscando a presença de Deus, para que assim nós recebamos as bênçãos necessárias no dia a dia. E nós examinaremos no estudo de hoje a origem do orgulho e da exaltação própria, os dois pecados verdadeiramente originais, que se originaram em Lúcifer, que se transformou em Satanás. Alguns perguntam, quem foi que criou Satanás? Foi Deus quem criou Satanás? Eu diria a você que Deus não criou Satanás, Deus não criou o mal, Deus não é o originador de Satanás. Satanás Lúcifer é quem buscou verdadeiramente, através do orgulho, da exaltação própria, em tentar o lugar de Deus. Foi exatamente ele mesmo quem deu origem a ele mesmo. E, portanto, Deus
a partir da entrada do pecado do mundo, tendo Satanás como seu originador, Deus apresenta exatamente um projeto maravilhoso de resgatar a humanidade. E nesse sentido, entendendo esse contexto, existe um império, existe uma nação no passado que vai representar o orgulho e a exaltação própria, que é exatamente o reinado, o império de Babilônia. E nesse sentido, eu convido a você, neste momento, a refletirmos sobre o tópico de número 1 da lição da Escola Sabatina, Sentença contra as Nações. E o texto, para que nós possamos introduzir esse primeiro tópico da lição, se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo 26, que diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura. Este é o propósito que foi determinado sobre a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Veja, esse texto nos chama a atenção para uma coisa importante, para uma coisa relevante. Deus condena as nações que se relacionam ou que se relacionariam com o seu povo. Essas nações que trouxeram um grande mal, que trouxeram castigo ao povo de Deus no passado e outros que trazem um grande mal para o povo de Deus no presente, não se preocupe, que Deus as condenará, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de justiça. E algumas nações, alguns impérios no passado que trouxeram mal para o povo de Deus, como o Império de Babilônia, o Império de Moabe, o Império do Egito, o Império Assírio, o Império Sírio, o Império da Filistia, da Etiópia e de Tiro, esses impérios, eles trouxeram um grande mal para o povo de Deus no passado. Mas Deus, através de Cristo Jesus e o Senhor, sendo o autor da história desse mundo, presente em todos os acontecimentos da história desse mundo e se intervindo na história desse mundo, Ele apresentou para o seu remanescente em todos os momentos um maravilhoso plano, o plano de resgate. E precisamos perceber e precisamos compreender algumas coisas importantes, que alguns receberam desses impérios, receberam uma mensagem de esperança, que atenuariam sua punição, mas todos eles tiveram que sofrer a consequência dos seus atos malignos, dos seus atos maldosos. Todos nós nos lembramos que nós já estudamos alguns momentos aqui na lição do Império Assírio. O Império Assírio foi um dos piores impérios da história da humanidade. Só para você, querido amigo, querido ouvinte que está nos acompanhando, só para você ter ideia, eles erguiam paredes a partir do crânio das pessoas, ornamentavam paredes com a pele das pessoas. Foram alguns males que eles fizeram. Eles maltrataram crianças, sacrificaram crianças. O Império Assírio foi um dos piores da história da humanidade. Mas todos eles, como nós falamos, tiveram que sofrer as consequências dos seus atos de pecados malignos. E, portanto, a relação começa com uma nação que não havia se intervido ainda na história do povo de Deus, mas se tornaria o símbolo de toda a rebelião representada no passado, representada no céu, tendo a sua origem essa rebelião do céu, e ao longo da história da humanidade, através de um império, que foi um dos impérios mais importantes, e que a partir dele o profeta Isaías vai simbolizar como exatamente aquele império que representa a rebelião ocorrida no céu e ocorrida aqui na terra e ocorrida nos dias finais da história da humanidade contra o povo de Deus. Estou me referindo ao Império de Babilônia, a Babilônia, da qual o livro do Apocalipse faz menção no capítulo 17 e em outros capítulos também do livro do Apocalipse. E, portanto, é preciso que nós entendamos que esse império, com sua suntuosidade, com toda a sua magnificência, o Império Babilônia, que compôs um dos legados mais importantes da antiguidade da história da humanidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como os jardins suspensos da Babilônia, a sua importância, a sua suntuosidade, um império grandioso, cortado ali por rios importantes, como o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Esse império, sem sombra de dúvida, representa o que significou e o que significa a rebelião ocorrida no céu, ocorrida aqui na terra e ocorrida no presente e no futuro da história da humanidade. E nesse sentido, é preciso que nós compreendamos o contexto dessa lição, o que significa o Império da Babilônia. Vamos agora à primeira pergunta. Qual a única nação que ainda não havia intervindo contra o povo de Deus, mas que se tornaria um símbolo de toda a rebelião? Assinale a alternativa correta. Letra A, Babilônia. Letra B, Assíria.
Vamos à resposta correta, exatamente a letra A Babilônia. A Babilônia ainda não existia, mas ela se tornou o símbolo de toda a rebelião. Segundo tópico da lição. Vimos no primeiro tópico a suntuosidade e a grandiosidade do Império de Babilônia. E nesse segundo tópico nós vamos ver a decadência do grande Império de Babilônia. Babilônia, né, que teve como um dos seus primeiros grandes reis Nabopolassar, né, e depois o seu filho Nabucodonosor, né? Sem sombra de dúvida, foi através de Nabucodonosor que esse império ele ganhou o seu poder, a sua suntuosidade, a sua grandiosidade no passado, se tornando um dos impérios mais importantes da história da humanidade. Em Isaías, no capítulo 3, no versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro. Que coisa importante, antes que viesse a acontecer, se estabeleceu o Império de Babilônia, e antes mesmo que ele viesse a ser conquistado, o profeta Isaías profetizou não só a ascensão desse império, como também a destruição desse império, indicando qual era o povo, indicando qual era o líder que iria trazer a destruição contra o Império de Babilônia. Que coisa importante, a Bíblia Sagrada é, sem sombra de dúvida, a palavra de Deus que revela os segredos da história da humanidade. E, portanto, Babilônia nem sequer era uma nação ainda importante, quando esse texto foi escrito pelo profeta Isaías. E, meus queridos, é importante ressaltar o seguinte: assim como Jesus descreveu a destruição de Jerusalém, misturada com os eventos da segunda vinda de Cristo, Isaías levanta a queda de Babilônia como um símbolo desse evento que aconteceria no futuro, relacionando a ascensão e a queda de Babilônia com o desfecho final da história desse mundo, comparando que no final da história desse mundo aconteceria e existiria também uma Babilônia. E é preciso entender também que Deus dirigiu os acontecimentos, mas não impediu que os elementos humanos utilizados por ele, atuando de acordo com os seus próprios desejos, para que assim Deus fizesse uma intervenção extraordinária. E assim nós poderíamos dizer que, embora os medos e os persas tenham feito da Babilônia uma das suas capitais, enquanto Alexandre o Grande entrou nela e estava Babilônia em um estado decadente, ele tentou promover a ascensão de Babilônia. Aos poucos, Babilônia foi entregue ao esquecimento e completamente abandonada. Hoje você poderia perguntar onde se localiza essa Babilônia, que foi um dos maiores impérios mundiais da história do mundo, com a ascensão ali através de Nabucodonosor e a queda através de seu filho, ou mesmo neto. Alguns dizem que foi exatamente Belsazar, que foi no reinado de Belsazar que Babilônia entrou em decadência. Hoje se localiza o Iraque, um país marcado pelas guerras, um país destruído, um país em subdesenvolvimento, um país que não tem nenhuma expressividade do ponto de vista imperial entre as grandes potências do mundo na atualidade. Um país que vive sofrido, marcados por guerra, e o local exatamente onde existiu a antiga Babilônia e toda a sua suntuosidade, esse lugar hoje exatamente é apenas um povoado. É exatamente isso que aconteceu com todos os impérios do passado que perseguiram o povo de Deus, todos os impérios do passado que, assim como Babilônia, quiseram se superior até mesmo ao próprio Deus, né? Era uma coisa tão terrível a questão de Babilônia, que o Deus que eles adoravam, Marduk, só para vocês terem ideia, o rei, ele tirava a sua roupa e colocava nos pés de Marduk, né? Então eles se esqueceram, se afastaram, como se Deus não existisse, o Deus verdadeiro não existisse para eles. Vamos agora à segunda pergunta. O que aconteceu com Babilônia depois da destruição? Assinale a alternativa correta. Letra A. Babilônia foi reconstruída e se tornou um grande império. Letra B. A Babilônia foi entregue ao esquecimento e abandonada. Qual a resposta correta? Exatamente a letra B. Babilônia foi entregue ao esquecimento e abandonada. A Babilônia hoje é um espaço geográfico ali no Iraque que não tem nenhuma relevância do ponto de vista das decisões políticas, como foi no passado, agora na atualidade. Vamos agora ao terceiro tópico, a queda do rei do monte.
Esse tópico é muito importante para nós entendermos um pouco dessa relação que Deus faz do passado, presente e do futuro. Em Isaías capítulo 14, versículo 2, veja o texto que é que diz: como caíste dos céus, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra, tu que debilitava as nações. Esse texto, ele é um texto grandioso, porque ele mostra Lúcifer, com o significado traduzido, significa portador de luz. Ele indagando aqui o profeta, como de forma poética, como foi que ele caiu, as razões que ele caiu, as razões da queda de Lúcifer. Esse ser maravilhoso, esse anjo, que era um anjo de Deus. Ele apresenta o rei de Babilônia cheio de orgulho, cheio de autossuficiência, representando e comparando ali com Lúcifer. E assim foram os seus reis, desde Nabopolassar, passando por Nabucodonosor e passando também por Belsazar. E meus queridos, no entanto, a forma altamente poética como é descrita e alegórica como é descrita esse texto, no qual a profecia indica claramente que a própria raiz do problema está sendo mostrada ao verdadeiro rei de Babilônia, Lúcifer, a antiga serpente, é chamado de diabo e de Satanás. Então, na verdade, infelizmente, alguns reis, alguns impérios que se constituíram nesse mundo, a Bíblia os compara exatamente com o próprio arqui-inimigo de Deus, arqui-inimigo do povo de Deus, Lúcifer, que se transformou na serpente, no passado, Satanás, o diabo, o maior inimigo da história da humanidade, o maior inimigo da minha e da sua família, o maior inimigo da minha e da sua história. Meus queridos, Lúcifer queria ser o quê? O texto de Isaías, o texto do profeta Ezequiel, mas especificamente aqui de Isaías, ele quer nos dizer que Lúcifer, ele queria ser como o Altíssimo e se declarou como se fosse o próprio Deus. Sua atitude contrasta muito com a de Deus, que se humilhou através do papel exercido por Jesus Cristo, que veio a essa terra, se humilhou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou homem, o verbo se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Enquanto Satanás, Lúcifer, quis exaltação, Jesus se humilhou perante nós, para nos trazer perdão, salvação e o resgate necessário para a nossa história de pecado, erro e morte. Vamos agora à terceira pergunta. De que forma altamente poética e alegórica, na qual esta profecia é escrita, indica claramente que a própria raiz do problema está sendo mostrada ao verdadeiro rei de Babilônia. Qual seria o referido rei de Babilônia? Assinale a alternativa correta. Letra A. Lúcifer, a antiga serpente, é chamada de diabo e Satanás. Letra B. Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Vamos lá? Resposta correta? Exatamente, letra A. Lúcifer, a antiga serpente, que é chamado diabo e Satanás. Foi a forma alegórica como o profeta apresentou o que representaria a correlação com o rei de Babilônia. Vamos agora ao quarto tópico, a porta dos céus. O texto agora se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, no versículo 20. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Meus queridos, no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20, nos mostra o destino final do rei de Babilônia, destruição e esquecimento eterno. Que fim diferente será para aqueles que humildemente se colocam ao serviço de Deus. Eu e você não precisamos ter o fim do império de Babilônia, o fim do rei de Babilônia, o fim dos pecados. Babilônia hoje, como falamos anteriormente, não representa mais nada, é apenas um povoado, não é mais protagonista da história, como um império que foi no passado, um império orgulhoso, um império vaidoso, um império idólatra. O próprio Nabucodonosor ergueu uma estátua para que ele mesmo fosse mais do que o soberano Deus, e nós sabemos o destino. Nabucodonosor, ele foi acometido de uma doença que passou 7 anos comendo com os animais, e graças a Deus que o rei foi tocado por Deus e entregou a vida dele a Deus. Mas o seu sucessor, Belsazar, foi um rei tirano, um rei terrível, que tentou até profanar os objetos do santuário de Deus. Babilônia hoje não significa nada. E aqueles que estão caminhando com Satanás, que chegam ao auge, querendo ser mais do que verdadeiramente é, com orgulho,
com arrogância, com presunção, que querem estar acima de Deus, nós sabemos qual é o resultado. Como diz o filósofo Nietzsche, quanto mais nós nos elevamos, menores nós parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. E nós diríamos, entretanto, meus queridos, que a Babilônia ainda não desapareceu. Ela permanece nos poderes e orgulhos implacáveis que oprime o povo de Deus na história da humanidade. Portanto, seu nome significa, Babilônia significa confusão. Embora tenha uma diferença da língua caldeia, que tem um significado diferente, o significado portão dos deuses, é a porta larga que leva à destruição, na tentativa de se salvar por seus próprios méritos. Então, o que é que acontece? Babilônia é confusão. Babilônia importa o que? Levar o povo à destruição. E Deus está nos chamando para a salvação. E Satanás está nos induzindo para a perdição. Mas a Bíblia nos mostra uma outra porta. Betel, que significa a porta do céu, onde aqueles que seguem a Jesus entram e o aceitam pela fé como seu Salvador pessoal. Eu trago para você Betel, a casa de Deus. Que a sua casa, a minha casa, seja uma Betel. Vamos agora à quarta e última pergunta. Qual o significado do nome Babilônia? Assinale a alternativa correta. Letra A, significa verdade, embora na língua caldeia tivesse um significado diferente, portão dos deuses. Letra B, significa confusão, embora a língua caldeia tivesse um significado diferente, portão dos deuses. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra B, confusão. Babilônia significa confusão, mas o significado original da língua caldeia é exatamente portão dos deuses. Vamos agora à quinta e última parte, vitória final de Sião. O texto que nos traz a reflexão para iniciarmos esse tópico se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 24, versículo 1. Nos diz, atentemos bem para o que nos diz a palavra do Senhor. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Chegará o momento, meus queridos, a partir do texto e desse tópico que nós estudamos, em que Deus acabará com esse mundo. Pecados e pecadores não existirão mais. Os impérios desse mundo, todas as coisas que foram construídas nesse mundo, vai sobrar apenas cinza e pó. Nesta obra, Deus dirá a alguns, seus mortos viverão, seus cadáveres serão ressuscitados. Veja que coisa importante, que coisa interessante. Aqueles que morreram, serão ressuscitados para a ressurreição da vida. Mas, portanto, outros mortos, eles não vão viver, eles falecerão, eles não serão ressuscitados. Para uns a esperança, para outro a desgraça e o tormento eterno. Eles irão morrer. E o profeta Malaquias diz que serão como cinza debaixo da planta dos nossos pés. Satanás será destruído totalmente. Pecados e pecadores já não existirão. A Bíblia nos garante que não vai ficar uma parte no céu, vivendo bem, e outra parte sofrendo num lugar chamado inferno. Não, meus queridos. O pecado e os pecadores serão transformados em cinza, serão transformados em pó. O profeta Ezequiel, o livro do Apocalipse, nos diz da destruição final, do juízo final. Portanto, quando Deus vier libertar o seu povo, a alegria triunfal dos remidos será ouvida nesse cântico apresentado pelo profeta Isaías no capítulo 25, versículo de 8 a 9. Eis que este é o nosso Deus, ao qual nós aguardávamos, e Ele nos salvará. Então Ele destruirá a morte para sempre, e o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Você que já sofreu, que já perdeu um ente querido, você que está passando talvez por um momento difícil com a questão da Covid, ou com alguém passando muito mal na família, ou passando por uma crise existencial muito forte, eu gostaria de dizer para você, a Bíblia nos garante aqui no livro do Apocalipse e nas mais de 2.500 promessas que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, a Bíblia diz, porque as coisas passaram, as primeiras coisas passaram. Mas antes que tudo termine, eu gostaria de dizer a você, antes desse mundo ser renovado, essa terra ser restaurada, antes que Deus conclua a sua obra,
a terra ficará devastada por um tempo, mas depois será dado lugar a um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Para o justo, para mim e para você, a Bíblia diz, nascerá o sol da justiça, salvação trazendo debaixo das suas asas. Não é lindo? Não é maravilhoso? Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Vamos agora à quinta e última pergunta. Quando Deus vier libertar o seu povo, a alegria triunfal dos remidos será ouvida que mensagem? Letra A. Eis que é o nosso Deus, esperamos por Ele, e Ele nos salvará. Então Ele destruirá a morte para sempre, e o Senhor enxugará todas as lágrimas. Letra B. Eis que é o nosso Deus, esperamos por Ele, e Ele nos salvará. Então Ele não destruirá a morte, e o Senhor enxugará todas as lágrimas. Qual a alternativa correta? Exatamente a letra A. Eis que este é o nosso Deus, esperamos por Ele, Ele nos salvará, então Ele destruirá a morte para sempre, e o Senhor enxugará todas as lágrimas. Amém. Louvado seja Deus. Conclusão agora? Concluindo o nosso estudo de hoje, gostaria de dizer a você o seguinte: o orgulho e a exaltação própria não nos conduzirá a nada. Ao longo do tempo já foi demonstrado que os reis desse mundo, os mais tiranos, os piores desse mundo, eles passaram, eles tiveram o seu castigo, o seu reino, o seu império, a sua suntuosidade já não existe mais. Todos pereceram. A profecia nos revelou isso, mas existirá um império da justiça que será implantado nesse mundo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes que Ele implante esse reino nesse mundo, esse reino que vai ser material, Ele quer implantar do ponto de vista espiritual no meu e no seu coração. O Senhor nos convida, o Senhor te convida, o Senhor quer te conceder essa grandiosidade, essa maravilha, que é exatamente a salvação, um novo céu, uma nova terra, um novo império que vai habitar a justiça, e Satanás será destruído para sempre. Convido a você neste momento a orar para que Deus continue nos abençoando. Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento de recapitulação da lição. Abençoe essa pessoa que nos acompanhou, que ele seja abençoado, que ele seja iluminado, que ele seja transformado, que ele acredite na promessa revelada na palavra. Em nome de Jesus. Amém.